Caranhato, na tribuna. Bom, presidente, bom dia novamente. Nós vamos falar de um tema muito importante que vem a essa casa geralmente no início dos anos letivos ou especificamente para tratar de um dos direitos fundamentais das crianças muito pequenas ou pequenas, como estabelece as categorias que a BNCC estabelece, que é o tema da educação infantil. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação infantil. E dizer que muitos países do mundo têm investido pesadamente em políticas públicas, em recursos, em saúde, em garantia dos direitos básicos aos bebês e às crianças do que a gente chama de primeira infância, né? A discussão do direito ao brincar, do cuidado, da saúde das nossas crianças. No Brasil, desde 2016, foi a Lei 13.257, ela foi sancionada, que dá conta do Pacto Nacional pela Primeira Infância. E aqui é importante destacar o que é a primeira infância, né? Ela engloba as crianças até 6 anos de idade. E essa legislação ela estabelece os princípios e as diretrizes para a implementação de políticas públicas voltadas à primeira infância. Voltada, objetivamente, à relevância dos primeiros anos de vida do desenvolvimento infantil e humano. E importante aqui trazer o que essa legislação estabelece, entendendo que esse desenvolvimento é um desenvolvimento integral que envolve as questões físicas, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. E lá no artigo 5º do Pacto Nacional pela Primeira Infância, o artigo 5º dessa legislação, que é vigente, ela estabelece que constituem áreas prioritárias para as políticas públicas de primeira infância, a saúde, a alimentação, a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social, a família da criança, a cultura, o brincar, o lazer, o espaço, o meio ambiente, como a proteção contra qualquer forma de violência que esses bebês e essas crianças possam ser submetidas. Uma das premissas básicas, quando a gente fala dos direitos da infância, da primeira infância, é o acesso à escola, às nossas creches e às escolas de educação infantil, a pré-escola. Lembrando que desde 2009, a LDB mudou e se deu a obrigatoriedade, né, da oferta da vaga desde os 4 anos. Então, isso motivou uma série de adaptações e mudanças, né, de que todos os pais e as crianças têm o direito ao acesso à vaga. Então, nós, nessa casa, em muitos momentos, recebemos essas demandas, a falta de vaga na pré-escola, que é um direito elementar, que essas crianças acessem a pré-escola, estejam resguardadas do ponto de vista pedagógico e do cuidado. Mas eu quero aqui me ater a um outro ponto, que é a permanência. E as condições de permanência dessas nossas crianças na educação infantil. E aqui, um dos temas que já foi levantado nessa casa, e pelo governo, pela gestão municipal, são as parcerias público-privadas para a educação infantil, no que se refere à construção e à reforma. E eu ouvi vários colegas dizendo que nós precisamos agilizar, que com a iniciativa privada o processo vai ser mais rápido, etc, etc. Talvez muitos dos colegas não saibam,
Mas hoje, a educação infantil, as nossas escolas municipais, elas são organizadas e geridas por instituições filantrópicas. Então, cabe a essas instituições, 3 instituições filantrópicas, contratarem os profissionais, né, organizarem essas escolas do município de Caxias do Sul. Mais de 50 escolas. Então, nós já temos um modelo de contratos com instituições filantrópicas. Um meio termo, e aqui eu não quero entrar do ponto de vista legal, mas de uma forma didática, um meio termo do que se pretende com as PPPs. Só que nós temos problemas graves e complexos que não são de curto prazo, mas que precisam ser resolvidos. E aí eu gostaria de pedir para que nós passássemos para os colegas vereadores e para que as pessoas que nos acompanham a condição de escolas de educação infantil do município. Convido que os colegas visitem as escolas para nós pensarmos um pouco de que o Pacto Nacional da Primeira Infância ele só consegue ser aplicado quando as vagas são garantidas, mas quando as condições mínimas de salubridade das escolas de educação infantil são praticadas. Então, vamos lá. Eu não sei se está passando para as pessoas que estão em casa. Então, aqui nós temos escolas, eu não quero citar o nome das escolas, porque não são casos isolados. São várias das nossas escolas de educação infantil. Só um pouquinho mais lento aqui. Que apresentam problemas de infiltração e de mofo. Nós estamos investigando, tem o Miguel, que tem um problema provavelmente de bronquite, talvez asma, e vocês pensem em uma criança que fica numa sala dessas, no nosso clima. Se for uma criança de creche, de um berçário ou de um maternal, que vai ficar 8 horas numa sala assim. Ou em dependências que sejam dessa forma. Né? Aqui uma escola, por exemplo, com um problema que está cedendo aqui o piso, então as profs, aí a gestão da escola teve que improvisar para tapar o buraco. Isso numa sala, né? Pode passar, por favor. Esse é o caso, e muitas das nossas escolas de educação infantil são de prédios antigos. E aqui eu trago esse tema para nós refletirmos o quê? Eu sou prof e conheço as 83 escolas municipais, públicas municipais, geridas pelo poder público. Vereador Velocino, nas nossas escolas públicas municipais, e peço a devida vênia aqui na afirmação que eu vou fazer, eu não conheço nenhuma das nossas escolas municipais que está assim. Nenhuma. Pode ter, eventualmente, algum problema isolado, mas nós não temos isso. Então, eu só quero trazer do ponto de vista do modelo. Então, estou afirmando aqui que as nossas escolas públicas municipais não têm problemas, talvez parecidos, pontuais. Mas nós temos escolas aqui, e eu não vou citar o nome, porque a ideia não é causar pânico, enfim, várias têm, mas precisam ser resolvidas, porque os bebês, desde o berçário até a pré-escola, estão nessas condições. Aqui, problema de telhado, várias têm, né? Pode passar. Aqui um fogão, né, com problemas, enfim, precisa de manutenção e tal. Isso aqui é um corredor de uma escola, gente. Como diria minha mãe, um termo que a minha mãe fala, pingando mofo, quase que literalmente, né? E aqui, importante destacar, não é um problema de higienização, porque tem lá as higienizadoras que limpam e tal. É um problema de infiltração grave de várias das nossas escolas que precisa ser resolvido. Essa é uma escola, uma das mais recentes, eu acho, de construção. Deve ter 5, 6 anos. Que tem problemas graves, né? Teve que ser tirado as lajotas aí, porque causava risco, enfim. E não é só a questão estética, mas internamente nessa escola são vários problemas. Bom, o que eu estou querendo dizer, né? São registros que o mandato fez, que não são casos isolados. Eu peço, no momento oportuno, uma declaração de líder à bancada do PT.
né? Segue a declaração do líder Lucas Caranhato. Os problemas são de rachaduras, de infiltração, chama muita atenção essas questões de mofo, né? E que vão lá na frente bater num problema de saúde pública, vereador Alberto Meneguzzi. Essa criança aí na primeira... Eu não sou da área da saúde, tampouco da medicina, mas eu imagino que se a criança já tem uma predisposição e vai ficar exposta a um espaço insalubre, vai cair, vereadora Gladys, lá na UBS, que não vai ter o atendimento, vai para a UPA, e é um problema que talvez se torne crônico para toda a vida dessa criança e desses pais, né? Então, eu trago esse tema e destaco, ele não é um tema atual, é um tema antigo. Penso aqui numa das escolas da região Esplanada, que é uma escola que tem mais de 300 alunos. Um prédio muito antigo, era um prédio de uma congregação religiosa, que se transformou em escola de educação infantil lá atrás, não foi efetivamente adaptado, nunca se fez reforma efetiva, então o telhado tem problema, a parte elétrica tem problema, tem um setor da escola que não tem luz, que tem um cabo de luz puxado para ter lá a condição da criançada, quando chove, ir para aquele espaço. Então, meus caros colegas vereadores e vereadoras, nós temos que falar no acesso à vaga, construir novas escolas, mas nós precisamos de uma opção política de gestão que é de investimento. E aqui já tem um modelo de entidades filantrópicas. Não é o poder público que está à frente dessas escolas, são entidades filantrópicas. Mas o que precisa, vereador Fantinel? O senhor, que assim como meu pai é da construção civil, faz uma casa. Se tu não reformar ela, pode ser nova, mas tu deixar ela 5 anos parada, sem fazer nada, quebra a telha, entope a calha, dá o problema na luz, numa casa que tem 5, 6, 3 pessoas. Agora vocês pensem numa escola que tem 70, 100, 120 crianças. Então, eu trago esse tema porque ele precisa ter soluções rápidas, ágeis e com urgências, porque se nós, há poucos dias aqui, teve a escolha, né, da coroa da rainha e das princesas da festa da uva, eu quero dizer que as pérolas, que as joias da nossa cidade são os bebês e as crianças nessa fase. Do ponto de vista do desenvolvimento físico, de saúde, emocional, que ficam 8 horas nesses espaços. Então, eu quero trazer esse tema para a baila. Eu sei que já muitas dessas escolas estão se discutindo, né, a Secretaria Municipal de Educação, mas isso é o quê? Tem o problema elétrico, custa 100, 200, 500 mil. É recurso licitar e fazer. O que não dá é para ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos, gente. Eu, no Planalto, moro atrás de uma escola de educação infantil, a Escola de Educação Infantil Planalto. E nós temos problemas de todas as ordens, vereador Fiuza. Sei que o senhor sabe do problema lá, que o terreno daquela escola era do Lions, então o município não podia mexer, é antiga a reivindicação. Então agora me parece que o município resolveu o problema... Já lhe concedo, vereador. Resolveu o problema burocrático. Mas a escola lá precisa praticamente ser colocada na chão, como diria a saudosa Dona Armênia, e fazer uma escola nova, já que nunca se fez manutenção efetiva, como várias outras. Essa escola do Esplanada, que é a Frei Ambrósio, que é uma escola que a estrutura dela é ótima, nunca vai cair a escola porque era um convento lá, enfim, uma escola religiosa. Então, do ponto de vista arquitetônico, o esqueleto por fora está ótimo. Mas pensem numa escola que deve ter 50, 60 anos, tem que fazer todo o forro, toda a parte elétrica, telhado, etc., etc., etc. Então,
Precisamos olhar com atenção a primeira infância, das escolas que já existem. Novas precisam ser construídas, essa casa vai discutir o modelo. Agora, tem entidades filantrópicas já atuando, e aqui eu estou me atendo às questões principalmente estruturais. E antes de conceder a parte à vereadora Gladys, eu falo de um tema que nessa rodada de visita, e nós pretendemos aí o mandato, a gente visitou uma dezena mais ou menos, são 50, a gente quer visitar a metade das escolas de educação infantil, que é um problema de alimentação escolar. Vejam, eu não sou nutricionista, né, então não tenho dados efetivos, mas eu vou falar de um dado na prática que as merendeiras de várias escolas me apresentaram. Uma parte, vereador. Já lhe concedo. Uma escola com 70 crianças. Para a alimentação de um dia, dessas 70 crianças, vinham 6 quilos de carne. Aí tem uma proporção, logicamente, que os bebês comem menos, né? Enfim, né, tem uma série de dados. Vinham 6 quilos de carne para um dia. Na semana seguinte veio 3. Mudaram um cardápio e veio 3 quilos de carne para uma escola de 70 crianças. Claro que tem crianças que faltam, enfim. Várias escolas me relataram isso. Aí as merendeiras tiveram que incrementar com um outro carboidrato. Presumo que haja alguma justificativa para essa mudança e essa diminuição. Mas vocês vão de convir, eu eventualmente cozinho em casa, tenho um bebê, uma criança muito pequena, que é o Miguel, e um bebê e uma criança maior, que é o José Arthur, que tem 9, vai fazer 9 depois de amanhã. Então, eventualmente cozinho, mas é para a gente pensar, 70 crianças, de 6 para 3. Então, tem uma série de questões que nós precisamos melhorar, algumas que são urgentes para garantir os direitos dos bebês e das nossas crianças dessas escolas que atendem, né, as joias tão preciosas da nossa cidade. Vereadora Gladys, sua parte. Vereador Lucas Carenhato, eu primeiramente quero lhe parabenizar, porque eu acho que esse assunto de educação a gente precisa debater sempre, né? Eu falo das escolas que eu visitei, que são a maioria da minha região, né? E a situação das escolas municipais, a maioria delas é essa situação aí. É rachadura, é mofo, é árvores que já estão com galhos em cima do telhado, entupindo calhas e caindo os beiral, né? Nós temos também problema não só no município, mas no estado também, que nós temos aquela escola Ivone Triquês, que deve ter 50, 70 metros, que não tem pavimentação. Eu recebi, inclusive, uma escola nova. A escola é maravilhosa. Porém, se nós queremos todos os governos falam, uma educação de qualidade, por enquanto nós não estamos tendo. Nós estamos tendo locais e colocando essas nossas joias sem olhar, sem qualidade do prédio, sem qualidade em vários setores. Alimentação, como o senhor está falando, mas eu falo em especial no Ivone Triquês, porque ela foi construída em 2014. E eu, como moradora da localidade, que acompanhei essa escola desde a sua fundação, enfim, desde da participação dos moradores para conquistá-la, não consigo uma pavimentação tão pequena. Recebi essa semana moradores que filmaram a poeira que tem. Então, a poeira adentra aí as salas de aula e causa doença aos próprios alunos, né? Alergia, asma, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa bater bastante, bater mais, debater esse assunto, levar algumas soluções. É claro, não adianta nós só reclamarmos, né? Mas a gente tem feito isso há muito tempo, há muitos anos. Porque eu também sou uma pessoa que, como moradora, como caxiense ou como vereadora, que luto muito pela educação de qualidade. Então, parabéns por o senhor trazer novamente esse tema. Obrigado, vereadora Gladys. Vereador Lucas Gil, 25 segundos, pode ser? O senhor tinha pedido a parte? Obrigado, vereador. Eu só queria falar no que se refere ali ao Marco Nacional da Primeira Infância, dizer que o município ele vem
está trabalhando através da SMED no PMPI, que é o Plano Municipal da Primeira Infância, por uma comissão intersetorial. E dizer também que na gestão compartilhada com a SMED são 48 escolas. E dizer que essa gestão entregou 4 escolas. Né? Reforma total na Escola Leon. Obrigado, e também Lucas na Gil. Escola Aurora Milese. Só para concluir, de fato, nós temos a intenção, mas nós precisamos da prática, porque as fotos são didáticas e falam por si só. Obrigado, vereador. Obrigado. Próximo.